Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e o nosso assunto hoje é como a família pode se prevenir, proteger até mesmo os seus nessa relação com a internet. Olha, sobre o assunto nós já estamos aqui com a presença do professor Ronaldo Ribeiro, coordenador do curso de Análises e Desenvolvimento de Sistemas da FAT. Bom, professor Ronaldo, é um prazer recebê-lo aqui e discutir um assunto que deve ser de fato de interesse de todos. Bom dia, Elias. Em primeiro momento, quero agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui no seu programa. E hoje é uma preocupação muito grande. Os pais hoje têm um desafio muito grande, no caso, a proteção de seus filhos na internet. Bom, as crianças recebem presentes. Embora os pais tenham, de fato, essa responsabilidade, mas eles dão os presentes muito cedo. As crianças estão tendo acesso a celulares, por exemplo, com acesso à internet, com uma brevidade que é incrível, praticamente não se fazia isso anteriormente. E depois você quer restringir, só que a meninada já nasce conectada. Tem o que fazer? Tem como a gente, de fato, monitorar se, na verdade, esses celulares dão acessos a praticamente tudo? Tem. Vamos pegar como exemplo os computadores. Os pais, ele tem como restringir esse acesso. Ele tem como monitorar os seus filhos, no caso, dizer, por exemplo, dizer o que é que eles podem acessar no computador. Como exemplo principal, o filho dele acessa o computador quantas horas por dia? Ele pode dizer, o meu filho ele vai acessar o computador tais dias da semana dentro de tais horários. Pode ser feito isso também. Isso para aquele computador que você já tem em casa, aquele que está com a base fixa ou mesmo é um notebook que está em casa. Que está em casa. E os celulares? O celular fica um pouquinho mais difícil. Ele pode baixar aplicativos? Tem aplicativos que possa restringir, de certa forma, alguma utilidade ou algum acesso por meio da internet? Tem, como é que se diz? Tem uns aplicativos que você pode instalar que ele chama de proteção para os pais. Onde você instala esse aplicativo e você diz o que é que o seu filho pode fazer. Vamos supor, acessar a internet. Eu vou restringir quais são os sites que o meu filho ele pode acessar. Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Garantido. E isso também se aplica também com relação aos jogos e também com relação aos aplicativos que estão lá dentro. Bom, segundo o Ibope Mídia, em 2012, o Brasil atingiu a marca de 94 milhões e 200 mil brasileiros que acessam a internet. É o quinto país mais conectado do mundo. Destes, quase 51 milhões acessam regularmente a internet. 38% dessas pessoas acessam a web diariamente. Em determinado momento, você já fica preocupado. Estamos aqui numa conversa aberta, certo. Mas se fosse numa mesa de bar, algumas pessoas chegam ao ponto de utilizar a própria mensagem para falar com alguém que está a 50 centímetros de distância. O que fazer nesses casos? Quando é que é excessivo? De que maneira a gente, enquanto pai, enquanto mãe ou enquanto responsável, pode fazer com que esse acesso seja dentro de uma razoabilidade? É interessante que os pais determinem horários para os filhos. Ele tem que ter o horário para fazer as atividades deles, os horários também para, como é que se diz, ele usar esse aplicativo. Que recentemente tive até uma colega falando que atende os filhos e os filhos dentro de casa conversam via MSN, via mensagem de texto. Então, é interessante que os pais também ponham limites com relação aos horários que essa criança pode ficar com relação ao uso do seu dispositivo móvel. Então, nós temos limites, nós temos aplicativos. Nós temos em determinado momento como bloquear determinados sites, sobretudo aquele dentro de casa. Boa parte do tempo as crianças estão em casa. Nesse período, a gente tem como fazer com que determinados sites, determinados conteúdos não sejam de fato acessados? Tem sim, tem os filtros, você ativa esse filtro. Com esse filtro ativo, o pai vai dizer que determinado, exemplo, ele vai poder acessar determinados horários e dias da semana. Pode adicionar o filtro também para dizer que ele só pode acessar determinados sites. Vamos supor, o teu filho tem 7 anos de idade. Ele tem os níveis que ele chama de básico,
que ele acessa tudo, menos conteúdo para adultos. Um nível chamado severo, que ele acessa somente os sites que forem, como é que se diz, específico para crianças. E tem um personalizar, que o pai pode personalizar, adicionar mais algum site. Vamos supor, o filho está restrito, mas ele quer, como é que se diz, acessar um determinado site. Se não tiver naquela relação de site, aparecer aquela mensagem dizendo que o site, como é que se diz, está bloqueado. Que ele não tem acesso. Ele não tem acesso àquele conteúdo. Mas onde é que os pais podem adquirir esse tipo de filtro? Onde é que eles encontram essa aplicação? Esse filtro, ele já vem, como é que se diz, em determinados computadores, já vem. E se não tiver, você pode baixar ele gratuito da internet. Gratuitamente na internet. Por qualquer site desse de busca. Isso, você pode baixar. Você proteção pode para os pais. Gratuitamente. Gratuitamente. Aí os pais restringem e, no caso, vamos supor que o filho vai estar usando o dispositivo móvel dele, o tablet, está usando o tablet. Aí ele vai acessar um determinado conteúdo, está bloqueado. E aparece uma mensagenzinha que ele pode clicar e, quando ele clicar, vai uma mensagem para o pai solicitando se o pai autoriza que o filho veja aquele site que ele solicitou. Bom, você falou em restringir o acesso da criança a conteúdos e restringir também os momentos em que ele pode estar. Existe aplicativo para esse tipo? Eletronicamente, olha, eu vou trabalhar, mas enquanto eu vou trabalhar, o aplicativo sozinho vai impedir que você acesse aquele computador fora do horário que eu não permiti. Isso. Esses aplicativos também são fáceis de baixar. São fáceis de baixar. Exemplo, vamos pegar o tablet que está sendo a moda do momento. Pegou o tablet, eu instalei esse filtro. Ele não vai ter acesso ao que é aquilo que eu não permiti. E ainda mais, como é que você faz? Você pode restringir isso também. Vamos supor que você tenha um computador ou um tablet que use várias pessoas. Você pode restringir isso por filho. Você tem vários filhos. Cada um vai ter a sua senha aí. Você tem a sua senha. E dentro da sua senha, o que é permitido para você não é permitido na senha de um outro. No outro. Aí você tem que ter uma senha como administrador, tem que colocar uma senha como administrador, para poder os seus filhos não terem acesso àquela senha, e você, como administrador, você vai criar as contas dos seus filhos, e ele vai, dentro da senha dele, ele vai ter as permissões dele. E além disso, o pai, o que acontece com o pai? Ele pode acessar via web, no caso, esse filtro, e ter relatórios estatísticos disso. Saber, exemplo, o meu filho, ele passou tantas horas no computador, e dessas tantas horas foi com a internet, no site tal, tal e tal, no determinado jogo, em determinado aplicativo. Ele faz esse relatório dizendo o tempo total de uso, quais foram os dias e o que foi que ele fez. E, inclusive, até o que ele tentou acessar e não conseguiu. Bom, a criatividade é a alma do negócio nesse caso. Mas, mamãe, papai, como é que eu vou fazer a tarefa da escola? Aqueles sites que você permite não têm o acesso ao conteúdo que eu preciso para a tarefa da escola. Eu posso monitorar à distância? Pode. Vamos supor, você tem o seu filho vai ver a tarefinha da escola dele. Ele vai fazer, aí está bloqueado. Quando está bloqueado, vai aparecer lá um botãozinho para ele apertar assim, solicitar permissão. Quando ele apertar esse botão de solicitar permissão, você, como pai, vai receber no seu e-mail uma permissão daquele site. E você vai avaliar se você autoriza, se você permite ou se você nega. Se você permitir, ele vai perguntar, é somente para esse filho seu ou para todos os seus filhos? E você faz isso no próprio seu e-mail e automaticamente ele atualiza. Aí você tem que ligar para o seu filho e dizer, olha, o site que você mandou para mim já está autorizado. Para quando você chegar em casa não ter aquela desculpa do filho dizer, eu fui fazer a minha tarefinha e o site estava bloqueado. Tudo isso que nós conversamos até agora e que vale para as bases, os computadores que estão fixos em casa ou mesmo os notebooks que por lá se encontram, mas estão no ambiente familiar, serve também para os dispositivos móveis. Isso. Correto. Os aplicativos eu posso fazê-los todos no celular do meu filho. Correto. Ele vai para a escola, mas terá as restrições que tem lá no outro. Dele. Isso tudo é possível. Digo isso porque é uma preocupação muito grande. O pai está fora, a mãe está fora. Fica em casa uma pessoa que é um terceiro, provavelmente até nem membro familiar de fato e não tem a necessária autoridade para fazer esse tipo de controle. Daí a preocupação dos pais, o que fazer com a liberdade que é dada pela internet e de que maneira essa meninada toda vai se relacionar com ela. Esse é o grande desafio, muito provavelmente, dos pais hoje.
Isso tudo a mídia ajuda. Correto. No caso, como acabo de falar, no caso, esses móveis como celulares, tablets, esses multifuncionais, aí o pai tem esse controle. Ele vai, como é que se diz, usar os filtros, já determina esses horários. Se o filho, com relação às atividades escolares dele, fizer atividade escolar, mas está dependendo de um site que está bloqueado, ele pode ir lá, clicar naquele botãozinho e solicitar que o pai desbloqueie. O pai, no trabalho dele, ao ver o e-mail, ele vai, como é que se diz, ou permitir ou negar aquele site, e se permitir é apenas para aquele filho ou para todos os filhos. Muito bem, essa é uma solução que tem os pais aí que se encontram em vias de trabalho para controlar um pouco o acesso que tem seu filho ou sua filha à internet. Olha, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, mas em seguida nós vamos conversar um pouco sobre a segurança desse meio da internet dentro de casa. Será que esses aplicativos que você baixa para a segurança do seu computador, que são gratuitos, eles são eficazes de fato? Olha, eu baixei determinado antivírus, eles funcionam? De fato, eles vão garantir a proteção ao seu computador? Espera só um instante, a gente volta já já.